Está no ar, Carreira e Suas Vozes. O talk show que conecta pessoas, histórias e negócios. Trajetórias reais, desafios, conquistas e superações que inspiram. Apresentação da empresária e mentora Cláudia Cardillo. Seja muito bem-vinda ao Carreira e Suas Vozes. Hoje nós vamos falar sobre a vida no campo e como empreender no campo. E para isso, eu trago o Dr. Alexander Sponar. Seja muito bem-vindo, Dr. Alexander. Obrigado, Cláudia. É uma honra estar aqui com você, poder contribuir um pouco, para o pessoal sobre essa área e difundir mais conhecimento aí para o seu público e poder falar um pouco do que é o direito no campo, no imóvel rural. E muito obrigado pelo convite. Que legal, eu estou super ansiosa para a gente falar sobre esse assunto, mas antes eu quero fazer os agradecimentos aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, que traz luxo, qualidade com design sofisticado, o Instagram dela é @taniaveira.joias, Casinha de Cílios, casinhadecílios.paulista, aqui em São Paulo, na Avenida Paulista, e a Aqua Quantum, terapia com garrafa de elevação vibracional, @Aqua Quantum Oficial, e você ainda recebe de bônus o meu e-book Comunique-se com Alma. Então vamos lá, doutor Alexander. Vamos falar sobre o campo, sobre os empreendedores no campo, porque a gente fala muito de cidade e muitas vezes a gente esquece de quem são os maiores produtores de alimentos, os maiores produtores do que a gente precisa na cidade grande para poder viver. Quem é você? Como é que você chegou até aqui? De onde é que você está falando? Beleza. Cláudia, eu sou advogado, hoje já são 7 anos de advocacia. O meu escritório já tem mais de 40 anos no mercado, é um escritório familiar, junto com meu avô. A gente tem a nossa sede em Águas de Lindóia e temos mais uma sede também aí em São Paulo para poder atender o pessoal da capital. Hoje o escritório se dedica praticamente 100% ao agronegócio, a questões de documentação do imóvel rural e na parte da regularização de imóveis, Eu, ao longo desses 7 anos que eu estou aqui como advogado, tenho fazendo parte dessa jornada da regularização, me envolvendo com documentação imobiliária e cheguei até aqui de forma, como eu posso te dizer, foi uma jornada passo a passo. A gente começa, quando a gente começou, nós tínhamos só o escritório em Águas de Lindóia, hoje a gente já tem em São Paulo também uma sede, e tudo isso vem através do crescimento, da ajuda que a gente fornece, tanto aos produtores rurais, quanto às pessoas que têm problema com documentação imobiliária. Então, vira e mexe, tem documentos, tem questões familiares, e tudo isso acaba envolvendo um imóvel, geralmente. E, então é nisso que a gente está, essa é a jornada aí do escritório. E você lida com isso no dia a dia, Como é que começou essa comunicação e essa conexão com o campo, com o agricultor, com o empreendedor no campo? Sim. A gente tem origem no interior. E então, lá atrás, em 1970, por ali, meu avô era representante do Fundo Rural, que à época ali aposentava os produtores rurais e tudo mais. E ele foi crescendo dentro dessa vertente. Quando ele se formou advogado, aí já conhecia bastante os produtores rurais da região, toda a região ali de Águas de Lindóia, do circuito das águas, que a gente fala, pega até Campinas e tudo mais. Ele trabalhava bastante para esse pessoal. E quando ele se tornou advogado, ele começou a regularizar imóveis para os produtores rurais, resolver conflitos que tinham entre vizinhos, resolver situações ali de inventário, situação de documentação, de uso capião, etc. E então ele foi galgando ali
e é nesse sentido, né, que a gente começou a entrar com o produtor rural. E a partir da documentação, né, que era o que ele fazia inicialmente, fazia os ITRs, que são os impostos dos imóveis rurais e tudo mais, a partir dali começou, né, a vir demandas de questões rurais dos produtores e a gente começou aí nessa linha, né? A gente não, ele começou e eu depois entrei desde 2013, quando eu comecei a faculdade, eu estou junto com ele, eu não saí do escritório, então a gente foi, já, embora eu tenha 7 anos de hidrografia, mas já estou desde 2013 com ele, com mais de 10 anos aí, vivenciando isso. E então é nesse sentido que a gente entra para o mundo rural, né? E é muito gostoso quando a família tem o mesmo DNA de profissão e de carreira, né? Porque existe uma sinergia muito grande entre todos. Nos almoços de família, eu acredito que o negócio sempre esteja, né? Seja sempre pauta, né? Do assunto do encontro. E é muito gostoso ver o negócio familiar, porque passa de geração em geração e cada um vai vivendo a sua época de uma maneira diferente, porque na época do seu avô, em 1960, quando ele começou, Águas de Lindóia era um luxo, né? Você lembra disso, que as pessoas iam para o circuito das águas, elas queriam estar muito próxima do campo. Isso migrou, né, para a cidade ao longo do tempo, e você, como neto, pode estar dando continuidade ao negócio do seu avô. Isso é maravilhoso, honrar o legado da família dessa forma, né? Eu fico muito feliz com certeza. Isso. Eu falo muito isso nas minhas mentorias de carreira, negócios e empreendedorismo, que quando a gente traz no DNA da nossa família um negócio como o seu, é muito gostoso, é muito fácil, porque isso já vem no seu dia a dia, você está desde pequeno vendo isso, né? Sim, sem dúvida, desde pequeno eu convivo com isso, né? Eu me lembro, assim, agora, essa época de agosto e setembro, a gente tem os ITRs, né, que são os impostos. Eu me lembro quando criança, chegava, né, setembro ali, era justamente quando ele trabalhava mais, né, ficava lançando, e na época em que eu vivi isso, era tudo com disquete, ele tinha que gravar, aí no disquete colocava aquela etiqueta com o nome da pessoa, era muitas caixas de disquete que ele tinha. E então eu vivi muito isso com ele, né? E a minha primeira formação é letras. Eu fiz letras, mas eu queria fazer direito. E aí falei, bom, vou me formar, já estou aqui, fiz e comecei depois a fazer direito, porque era o que eu queria mesmo, desde o início, né? Só que a gente tão novo ali, com 17 anos, aí não sabia, né, muito o que escolher. Mas letras foi muito importante também, né, até para hoje eu uso muito do que aprendi, de toda, né, porque não é só gramática, a gente aprende a cultura, a gente vê a literatura, tem a parte dos idiomas que também faz muito importante quando a gente tem clientes, né, de outros países que vêm comprar imóvel, enfim. E então ter vivenciado tudo isso e hoje poder, né, assim, dar essa continuidade. E eu digo mais, meu avô tem 85 anos, ele vem para o escritório todos os dias, trabalha com a gente, quando não tem trabalho, ele, tô sem fazer nada, vamos ver o que precisa ser feito. Aí ele fala, e aquele cliente? Então é super ativo, e isso é muito satisfatório, né, vê-lo dessa forma, vendo ainda atuando. É desafiador também, porque mudou muita coisa, né? Então, a gente estava na época do disquete, passou do papel para o disquete, no disco rígido do computador, e enfim, né, as questões, a tecnologia avança, e é um pouco desafiador, às vezes, né, abrir a cabeça deles para entender tudo isso, mas devagar a gente vai colocando, né, sempre com muito respeito, as ideias e a experiência dele também, né, conta muito.
Exatamente isso, né? Porque eu acredito que você tenha visto isso aí durante a sua vida inteira, né? Qual foi o caso mais marcante que te fez perceber que você podia ajudar os produtores, ajudar os empreendedores a entender os direitos, né? Uma vez que da década de 60 para agora a legislação mudou bastante também, né, doutor Alexander? Sim, mudou muita coisa e o marco, assim, para eu entrar de vez, né, dentro desse mundo dos produtores rurais, foi quando a gente começou a fazer o CAR. CAR é Cadastro Ambiental Rural. E isso foi em 2015. Na verdade, já vinha desde 2008, mas 2015 era o prazo final para os produtores fazerem o lançamento desse CAR. Depois acabou se prorrogando para 16, 17, mas, se eu não me engano, acho que em abril ou maio de 2015 era o prazo fatal para eles lançarem. Quem não tivesse ia bloquear tudo. E ali, como a gente já tinha, né, todo o contato, tal, o pessoal começou a procurar porque os bancos pediam esses documentos e ninguém sabia fazer e tal. Então a gente foi quando eu fui me envolver mesmo, né, tinha que mexer com computador, tinha que mexer com internet, né, toda aquela parte de via satélite e tudo mais. E aí, ali foi que eu comecei a entender o que era a documentação do imóvel. Em 2015 eu não era formado ainda, mas eu já trabalhava ali. E aí comecei a entender mais aprofundadamente esse mundo, né? O que tinha que ter para ter o CAR. Então o mais emblemático para mim, Cláudia, foi 2015, quando a gente começou a fazer o Cadastro Ambiental Rural, em que efetivamente eu me envolvi porque era um documento que os produtores rurais tinham a necessidade, não, eles não iam conseguir fazer financiamento, então eles não iam conseguir fazer inventário, vender, comprar, etc. E até hoje a gente ainda trabalha com isso, embora já tenha passado o prazo. Muita gente já lançou do cadastro ambiental, em que o órgão ambiental ele está verificando o que foi lançado e está dando algumas exigências, né, porque muita coisa foi feita errada, às vezes não, enfim, faltou algum documento na época e só fez por causa do prazo, etc. Então, hoje, a gente ainda trabalha bastante com o cadastro ambiental rural, nesse sentido da retificação, de, às vezes, até um cancelamento, porque tem área sobreposta, uma área em cima da outra, né, e, enfim. Então, acho que esse foi o que mais marcou ali, né, o início de tudo isso da minha parte, né? E é muito recente, né, porque a gente sabe o que aconteceu na época do Império, naquele monte de divisão de terras, né, que foram, as terras foram sendo colocadas em lotes, muita gente tinha muita terra e não tinha documentação, né, e trazer isso para o nosso dia a dia, né, é extremamente preocupante. Se um produtor hoje chega para você dizendo que tem toda a documentação do sítio, das terras dele, mas não tem a matrícula, o que você faz além de sair correndo? Não, eu não saio correndo, pelo contrário, tem que sentar na frente do computador para a gente ver o que nós vamos fazer, né? Mas é assim, hoje a gente tem resquícios, né, da época do Império, da época das Sesmarias, capitanias hereditárias. Por quê? Ali se davam, isso aqui é seu, isso aqui é seu, isso aqui é seu, e sem nenhuma documentação. Então, os primeiros registros, eles surgem na igreja, né? Registro de imóvel. E tem coisas ainda, tem regiões aqui, por exemplo, eu já tive um caso, no litoral de São Paulo, São Sebastião. Ali tem muita coisa ainda que a gente chama de, vulgarmente, né, registro do vigário, que é o registro que está na igreja. E a gente, para fazer alguma demanda, para fazer um uso capião, ou enfim, qualquer tipo de regularização, a gente precisa encontrar a origem desse imóvel, né? E então a gente foi já buscar documentação na igreja, né, para tentar encontrar alguma coisa. Hoje, depois de um certo tempo, passou a existir os cartórios. Os cartórios,
de registro de imóveis, inicialmente, quando se tinha um imóvel, era registrado através de um documento que a gente chama transcrição. E a transcrição, em 1976, se eu não me engano, ela passou a ser a matrícula, que aí a gente vai para a sua pergunta. Então, quando a gente não tem matrícula, a gente tem que seguir um caminho inverso, né? Tá bom, não tem a matrícula, mas provavelmente eu tenho uma transcrição. Qual era a diferença da transcrição para uma matrícula? A transcrição, cada ato que eu tinha, então a pessoa, um exemplo, tinha uma terra de 100 hectares. 100 hectares são 100 mil metros quadrados. E ela tinha lá 100 mil metros quadrados. Aí ela ia e vendia para a Cláudia 50 hectares. Depois, esse cara vendia mais 20, vendia mais 10, vendia não sei o quê. E ia desmembrando essa área de 100 hectares. Só que o que acontece? A transcrição, ela não era um documento único. Tinha várias transcrições. Então, cada ato se abria uma nova transcrição. Isso gera uma dificuldade para que a gente chegue na origem dessa transcrição, por exemplo, de 100 hectares, né? Então, todo esse estudo tem que ser feito para que a gente possa saber qual é a origem e conseguir conquistar essa matrícula, que é o que a gente tem hoje. A diferença da matrícula é que ela tem a continuidade, né? Então, tudo que acontece na vida do imóvel vai ter ali. Comprou, faleceu, fez inventário, doou, penhorou, tudo vai estar ali, vai ser, a gente chama de princípio da concentração dos atos registrais. E isso está na Lei de Registros Públicos desde 76, e é algo que facilitou muito, né, esse novo sistema registral, porque a transcrição era um caos, né? Às vezes tem imóvel que tem 20 transcrições, e para a gente chegar na origem dele é muito complicado. Mas você trouxe uma questão que me fez lembrar o meu bisavô. Há 20 anos atrás, quando a gente quis tirar a cidadania italiana, toda a documentação do meu avô, as terras, os negócios dele, todos estavam registrados na igreja do condado. Então, antes de chegar em cartório, a gente tinha que procurar a igreja daquele lugar para poder ir atrás da documentação. E ainda tinha o problema de erro de transcrição, né? Quando passava a documentação aqui para o Brasil, sempre com a grafia errada. Então, esse é um problema muito comum que as pessoas elas acabam deixando de lado, né? E na hora em que você, como especialista, pega isso na mão, eu acredito que você tenha já os caminhos certos, mas você tem que cavucar isso até lá embaixo para descobrir a origem, né? E qual, dentre todos esses que nós estamos falando, é o erro mais comum desses produtores ou dos donos das terras, dos agricultores, cometem achando que eles estão protegidos com essa documentação, mas que a documentação ela falta sempre alguma coisa, né? Você já viu gente perder terra porque não tem matrícula ou porque a pessoa não tem a documentação correta? Sim. O erro mais comum, assim, Cláudia, que eu vejo é o contrato de gaveta, né? A pessoa vai lá, porque o que acontece, né? A pessoa, o avô, o bisavô tinha um imóvel grande, tinha lá 100 hectares, por exemplo. E aí, ele falece, tem 5 filhos. Esses 5 filhos dividem entre eles, sem formalizar. Aí, desses 5 filhos, falece um, falece o outro, que já tem esposa, que já tem mais não sei quantos filhos, e aí vai surgindo uma cadeia de pessoas que vão dividindo informalmente. Até que chega alguém que quer regularizar, que comprou aquela terra, um pedaço, um lote, etc. E tudo isso foi feito ou de boca ou foi feito via contrato de gaveta. Isso é terrível, né? A pessoa achar que ela tem toda a documentação, mas ela vai amontoando uma série de documentos informais achando que ela está protegida, né? Exato. E então, assim, né, essa cadeia de contratos de gaveta e de negócios feitos de boca, né, a gente fala muito aí no fio do bigode, né, desse mundo mais do agronegócio, do rural aí,
E antigamente era tudo no fio do bigode. E hoje, aí o que acontece? Aí chega hoje a pessoa quer, não, pô, eu não tenho. O pessoal pensa muito em escritura, né? Mas existe uma diferença entre escritura e matrícula. Às vezes, não é nem só o contrato de gaveta, às vezes é feito por escritura mesmo. Escritura pública lá no cartório. Só que essa escritura, ela tem que chegar a um registro, né? E a gente tem um dito popular aí no mundo jurídico que é: quem não registra não é dono, né? E então, o que acontece? Eu tenho que registrar, mesmo que eu tenha a escritura pública, eu tenho que registrar essa escritura na matrícula, no cartório de imóveis. O que acontece? Isso tudo acaba, às vezes faz tempo, então, ou passou muito tempo, ou, enfim, foram vendendo pedaços, e aí a pessoa quer regularizar. Só que o que acontece? A gente esquece que esse imóvel tem uma origem. Ele tem uma origem registral, um documento que está em nome de alguém. Esse alguém, ainda que já tenha falecido, ainda que não exerça a posse especificamente, que já nem se lembra mais do imóvel, esse alguém tem um CPF, esse alguém tem filhos, tem esposa, tem netos, e, eventualmente, podem ter alguma dívida, podem ter alguma questão, né, no CPF, e esse imóvel vai responder isso. Então, o que eu vejo como maior perigo, né, nesses casos de comprar um imóvel por um contrato de gaveta, de comprar um imóvel verbalmente, ou de fazer uma escritura e não registrar, é esse. Eu acho que é a maior questão aí que pode surgir. Muita gente fala, mas nunca aconteceu nada, eu estou aqui há 20 anos. Tá bom, pode ser que no próximo mês esse imóvel seja penhorado, pode ser que já esteja e você nem saiba. Eu já tive inúmeros casos que às vezes já estava há 10 anos penhorado, né, e a pessoa tinha comprado há 5, por exemplo, e nem sabia. Entendeu? Meu Deus, que loucura então, isso. Perde o imóvel. Né? É engraçado, né, como os brasileiros, nós não tivemos esse tipo de educação na escola, né, para mostrar o quanto o direito é importante em todos os aspectos, né. Eu tenho uma primeira graduação em música, depois eu fiz uma migração de carreira para o marketing e comunicação, e fiz uma segunda faculdade na área de relações internacionais. Eu pude ver o quanto o direito público, privado, internacional, eles nos ajudam a entender quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Então, eu acho que falta um pouco ainda essa instrução para a população, no sentido de quanto mais afastado das grandes cidades, de poder orientá-los, né? Porque antes da escritura precisa da matrícula. Mas por que precisa da matrícula? Né? Por que tanta documentação? Por que tanto dinheiro com os impostos, com o ITBI, né? Com a transmissão de imóvel de uma pessoa para outra, né? Eu acho que esse é um dos grandes fatores que impedem as pessoas de regularizarem, né, as suas propriedades, né? Quando a pessoa chega para você com essa documentação toda faltando partes, né, ou faltando mesmo os registros, o que é que, por onde você começa, né, o que é que você orienta a pessoa? Existe alguma diferença entre o prazo, entre o custo para regularizar a propriedade? Só antes de eu responder sua pergunta, assim, o Brasil, as pessoas costumam falar, né, que é muita burocracia, que é terrível ali, tem que se pagar de imposto para vender, para comprar, para fazer inventário e tudo mais. Mas o Brasil, Cláudio, tem um dos sistemas mais seguros em relação a registro de imóvel, né? Justamente por conta desse princípio da continuidade e da concentração de todos os atos na matrícula. Né? A grande questão é que muitos imóveis se tornam irregulares por falta de conhecimento. A pessoa não tem esse conhecimento, e por alguma questão financeira. Geralmente são esses dois os casos. Ou a pessoa não sabe, ou ela sabe, mas não quer pagar, ou não tem dinheiro para pagar efetivamente, mas vale o esforço, né, para deixar tudo isso certo. E vamos lá, então. Em relação aos primeiros passos, a gente tem muitas formas de regularização.
E a forma mais comum que existe, que todo mundo pensa, é a ação de uso capião, né? Às vezes as pessoas acham que o uso capião é para quem invadiu o imóvel, né, grileiro, etc. Mas não é isso, tá? 99,9% das ações de uso capião, elas não são nesse sentido para resolver questões de invasão de terra. Muito pelo contrário, as pessoas compram, as pessoas né, têm relação com aquele imóvel, ou tiveram uma doação, alguém deu aquele imóvel para elas. Na maior parte das vezes é isso, ou alguém deu um imóvel né, para ela cuidar e falou, agora é seu, você resolve aí a documentação. E então ela vem nesse sentido. Primeiro passo é a gente entender o que a pessoa tem, né, em termos de documento, há quanto tempo ela está, o que ela usa, né, que às vezes você pode usar para morar, às vezes você pode usar para alugar para alguém, você pode ter um imóvel com documento e alugar para alguém, né? Você continua sendo dono daquele imóvel, tem a posse indireta. Às vezes é um imóvel comercial, então você pode ter um comércio, um escritório, etc. Então tem muitas situações que a gente precisa entender, né, para poder orientar a pessoa ao que fazer. A gente sempre vai precisar também de uma descrição desse imóvel. Quem faz essa descrição? É o engenheiro. Tá? A gente tem engenheiros agrimensores, topógrafos, esse pessoal técnico, eles nos fornecem a descrição. Por quê? A descrição, ela vai na matrícula. Tá? O primeiro ato de uma matrícula é a gente saber do que se trata aquele imóvel. Se é um terreno, se é um sítio, quantos metros quadrados ele tem, se tem casa, se não tem casa, se tem construção, enfim. Então, toda a descrição, e não pode ser assim, né? Antigamente, é engraçado, a gente vê algumas transcrições, principalmente, que tem as descrições assim, começa no valo, onde confronta com a cerejeira, não sei o quê, o seu José Joaquim dos Santos, e assim, quem é Joaquim dos Santos? Onde está essa cerejeira? Nem existe mais, sabe? Então, a descrição ela tem que ser técnica hoje, né? Então, a gente tem pontos de satélite, georreferenciado, tudo muito certinho para que eu possa pegar essa matrícula, colocar num sistema e ele vai me dar a localização exata e o perímetro exato desse imóvel. Né? Que legal isso. Então, aquele pessoal que vai com o tripézinho, né, que fica lá com a câmera, né, mensurando o terreno, né? Eu já vi várias vezes fazerem isso. Exato. E é extremamente importante para que você possa entender o que é esse terreno, o que é esse lugar. É isso? Sem dúvida, sem dúvida. O levantamento topográfico, ele é essencial, né? Um dos requisitos da uso capião ou de uma retificação diária é que a gente tenha a descrição do perímetro desse imóvel, né? Para que a gente possa encontrá-lo. Hoje, São Paulo, por exemplo, imóveis urbanos, e a gente já tem tudo georreferenciado. São Paulo tem as suas coordenadas. É que a grande maioria dos imóveis mais antigos não fizeram isso ainda, tá? Mas vai chegar um momento que vai precisar. Mas a lei exige hoje que tenha uma descrição pormenorizada, tá? Se eu pegar a matrícula da sua casa e ali não tiver uma descrição pormenorizada, o cartório vai pedir para retificar, por exemplo. Tá? Retificar é fazer a correção daquela metragem, embora você já seja dona da sua casa, do seu terreno, etc., se a descrição ela for precária, isso é um critério da Lei de Registros Públicos, do Cartório de Registro de Imóveis, ele vai dizer, não, precisa retificar. O que é retificar? Pegar um engenheiro, ele vai fazer o levantamento, vai descrever os pontos, as coordenadas, e aí sim vai ficar tudo certo a sua matrícula. Tá? Que legal isso, né? A gente está com um voo de drone pelo campo aqui, você está mostrando para a gente todas as possibilidades. O que o produtor, o empreendedor, eles precisam ter de documentação além da questão topográfica em mãos antes de procurar um advogado especialista como você? Tá. A gente precisa de documentos, né? Documento da posse, contrato de compra e venda, documentos essenciais para um imóvel rural. Todo imóvel rural precisa ter ITR,
que é o Imposto Territorial Rural. Esse imposto ele é feito todos os anos, nessa época agora, inclusive em agosto, até o último dia de setembro, tem que ser feito. O CCIR, que é um Certificado de Cadastro de Imóvel Rural, ele é feito pelo INCRA, tá? É um cadastro, ele é cadastro mesmo, não é imposto. Mas qual é o objetivo? É que o INCRA tenha essa visualização, né, de terras que são produtivas, terras que não são produtivas. Existe hoje, para o produtor rural, uma área mínima, né, para que seja considerado um imóvel produtivo. Então, a grande maioria no estado de São Paulo é uma área de pelo menos 20 mil metros quadrados, um 2 hectares, né? E tem muita gente que fala que tem um imóvel rural, mas a pessoa tem 10 mil metros quadrados. Não é imóvel rural, né? Existem algumas exceções a essa fração mínima de parcelamento, que a gente não vai entrar aqui, mas a regra é, não pode ter menos do que 20 mil metros quadrados, né? Então, tudo isso a gente analisa, né, a documentação que a pessoa tem. Então, vamos lá. ITR, CCIR, o CAR, o Cadastro Ambiental Rural, que eu falei lá no início, e a matrícula. Bom, se a pessoa está me procurando é porque provavelmente ela não tem a matrícula, mas ela deve ter algum contrato, alguma coisa de origem desse imóvel ali, né? Então, tudo que ela tiver, normalmente, a pessoa guarda numa pastinha bonitinha e vem com bastante coisa para que a gente possa analisar. Ali a gente já consegue ter uma noção de qual a origem desse imóvel, o que precisa ser feito, se é uma uso-capião, se é um desmembramento, se é um inventário, se é uma retificação diária, né? Então, esses seriam os documentos principais: ITR, CCIR, o CAR e a documentação de maneira geral, né? Contratos, recibos, etc. Legal isso que você trouxe, porque tem muita gente que tem terras produtivas, sim, quer expandir, né, e acaba buscando financiamento nos bancos, né, financiamento agrícola. A pessoa tendo essa documentação, ela consegue o financiamento? Isso é um divisor de águas para a pessoa? O que você orienta? Para a pessoa conseguir financiamento, ela tem que ter a matrícula. Tá? Esse é o primeiro documento. Se ela não tiver matrícula, se ela tiver uma escritura, contrato de compra e venda, o banco ele até concede um financiamento, mas não com o imóvel em garantia, porque não tem como você dar o imóvel em garantia, né? O que vai garantir? Por exemplo, às vezes a pessoa tem gado, né? Às vezes a pessoa tem uma plantação de café, de eucalipto, enfim, ela tem alguma produtividade e o banco pode até conceder a critério do banco. Eu já vi alguns bancos darem financiamento, mesmo a pessoa não tendo matrícula, mas a garantia não é o imóvel, a garantia é outra coisa, né? Então, para se ter um financiamento bancário, normalmente o produtor rural tem, e ele tem que fazer renovação todos os anos, ele vai precisar desses 3 documentos que eu falei: ITR, CCR, o CAR e a matrícula, né? Isso sem dúvida alguma. Se não tiver matrícula, não vai conceder financiamento. Então, para você que está nos ouvindo e tem propriedade rural, quer expandir os seus negócios, quer pedir financiamento no banco, sem a documentação você não consegue. Então, você está falando sobre a regularização fundiária, e ela também pode aumentar o valor da propriedade e abrir as portas dos negócios dessas pessoas, é isso? Sem dúvida, sem dúvida. A valorização do imóvel é gigantesca, né? Principalmente quando a gente fala em imóvel rural, assim, uma coisa, imagina você comprar, né, um sítio e você não tem documento e tal, você vai lá, vê todo o imóvel, tá bom, é aqui? Ok, vou comprar, paguei. Mas você está comprando sem saber onde é sua divisa, você não tem mapa, você não tem certeza de que um vizinho não vai falar que o cara colocou a cerca um pouco mais para dentro ou mais para fora, né? E agora, se você compra um imóvel com uma matrícula, que tem já um referenciamento, e aliás, já fica aqui um alerta, tá? A partir de novembro desse ano, todo imóvel rural precisa ter o georreferenciamento. Todo imóvel rural tem que ter o levantamento topográfico georreferenciado. Então, aquelas descrições,
precárias, etc., não serão mais aceitas a partir de novembro desse ano. E então, isso, quer dizer que aquelas propriedades que ainda têm essas descrições que falam que a entrada da porteira é depois da segunda esquerda da vala da rua, né, que começa lá em cima na estrada de terra. A gente tem amigos que tem sítio, quando a gente vai, muitas vezes a gente recebe um mapinha desse jeito, olha, você vem na estrada de terra, depois da segunda vala, você pega a segunda esquerda, aí tem uma piramba, você desce a pirambeira, no final da pirambeira lá tem uma no trevo, uma você vira não sei aonde. É bem por aí, eu acredito até que as descrições topográficas, elas ainda sejam desse jeito em muitos lugares, justamente porque não tem nem sinal de internet nesses lugares, né? Como é que o satélite consegue prever essas regiões? Como é que ele consegue visualizar se não tem sinal de internet? Se ele não tiver o levantamento, não tiver registrado dentro do sistema, não vai conseguir achar mesmo, entendeu? O perímetro, né? A área até pode achar, mas o perímetro não. Então, assim, é essencial que se tenha hoje, a gente tem aí 2, 3 meses, né, para finalizar isso, e tem muita gente que não tem, né? Tem muita gente que não tem, não vai conseguir o que precisa. Vai ter multa? Ainda não se sabe, mas não vai conseguir fazer nenhuma transação, entende? E aí vai ser aquela coisa, né, a lei da oferta e da demanda. Em janeiro, o valor para fazer um levantamento topográfico com dinheiro era 1. Agora, em agosto, já está próximo de novembro, é outro. E em novembro, depois que passar o prazo, quando estiver perto ali de vencer, vai ser outro. Então, quem age primeiro, leva primeiro, né? Vai pagar caro por isso. Não tem pra onde correr. Precisa haver essa conscientização, esse despertar da consciência do produtor rural, para que ele busque a regularização, para que ele faça a documentação dele o mais certinho possível, para que ele possa ampliar isso, né? E para que ele não tenha nenhum tipo de problema, doutora Alexandre, para gerações futuras também, né? Com certeza, com certeza. Então, assim, tem a valorização, né? Uma coisa é eu comprar algo que está certo, que eu não vou ter que mexer em nada, que eu sei onde está o perímetro desse imóvel, que eu tenho tudo certo, e outra coisa é eu comprar algo nas escuras, né? Então, valoriza aí de 30% a 50% tendo o seu nome na matrícula, né? Só o fato de você ter o nome na matrícula já é um ponto muito positivo, porque tem muitos imóveis por aí que não tem. E agora, se está realmente tudo certo, com a descrição correta, vai valorizar mais ainda, né? E a questão também, né, de deixar um problema, né? Porque hoje, tudo, lembra lá atrás que eu falei, é o bisavô que comprou, aí o bisavô teve 10 filhos, que tiveram mais 20 filhos, que tiveram mais 50, então vira uma bola de neve, né? Deixar um imóvel sem registro, deixar um imóvel que não esteja ali efetivamente com a matrícula, com toda a documentação, o TR, o CAR, tudo em ordem, vai ser problema, vai dar discussão. Aí tudo que a gente não quer é deixar problema, deixar discussão, problema familiar. Às vezes a gente conhece a nossa família, não sabe como é que funciona. Então, para que eu vou deixar isso? Eu sei que não sei quem vai brigar com não sei quem. Então, eu já vou deixar tudo certo. Às vezes, eu até posso fazer uma divisão, se a propriedade comportar uma divisão, que estiver dentro dos 20 mil metros quadrados, por exemplo. Olha, você ficou com esse, você ficou com esse, já deixo tudo certo. Ou, pelo menos, no mínimo, eu já desmembro esse imóvel. Não preciso colocar o nome dos filhos agora, né? Deixa que eles façam isso depois. Mas eu deixo a matrícula, 2 matrículas para dar para esses 2 filhos, né? Então, deixar tudo certo hoje, eu vejo que é uma forma de se prevenir, de ter paz, de ter tranquilidade, saber que não vai ter nenhuma briga, nenhum litígio lá na frente entre os familiares, às vezes não é nem entre os filhos, envolve sobrinhos, tios, né, enfim, gente mais distante e que a gente não sabe como é que vão lidar quando receberem uma herança, né? Então, deixar tudo isso programado,
né, é muito importante. A partir do momento que se envolve dinheiro em um inventário, né, em um falecimento, e a pessoa deixou terras, deixou dinheiro, sempre dá confusão com família, né? Independente do grau de evolução das pessoas, por quê? Muitas vezes a pessoa tem que investir para poder receber, né? Então ela tem que pagar o que está atrasado para ela poder receber. Ou muitas vezes ela não consegue nem receber porque a dívida é tão alta, né, que para ela receber não compensa, então ela acaba deixando aquilo também, né? Acaba deixando ou vende na boca, assim, né? É muito isso que acontece, porque, tá bom, faleceu, tá, então agora vamos pegar esse pedaço de terreno aqui, não tem documento mesmo, vamos pegar, vamos vender cada um seu lote, e vai vendendo para um, vai vendendo para outro, quando vê, dá um loteamento irregular, aí vem o Ministério Público, o que, vem multa, vem ter que regularizar tudo isso, é caríssimo, né? Então não pode sair vendendo, né? Vendendo lote, por exemplo. É muito comum isso. A pessoa pega um sítio, uma fazenda e faz um loteamentozinho ali, faz um condomínio. Não, isso aqui é um condomínio. Depois a gente regulariza. Vou vender para regularizar. Isso não existe, entendeu? Tem que fazer antes de vender. E a pessoa que compra é pior ainda, porque ela está se colocando numa situação que dificilmente ela vai conseguir sair. Depois que ela pagou, a pessoa já gastou dinheiro, né? E ela não vai estar nem aí. E não adianta, eu quero meu dinheiro de volta depois de 5 anos. Ela não vai conseguir. Entende? E aí vem o fio do bigode, né? Que fizeram no fio do bigode e o negócio não aconteceu, né? Que tipo de parceria um produtor, um empreendedor precisa buscar manter para que ele esteja com a propriedade dele 100% em dia, legalmente 100% em dia? Tá. Assim, eu acho que estar 100% em dia hoje são esses 4 elementos que eu falei, que é a matrícula, o ITR, o CCIR e o CAR. Né? Esse é o principal, esse é o que ele precisa buscar. Normalmente, o produtor rural ele faz o ITR e o CCIR nos sindicatos rurais. Então, os sindicatos são parcerias importantes para os produtores rurais, né? Não só na parte de documentação administrativa, que é principalmente o ITR e o CCIR, mas também de modo geral, né, na própria produtividade, um auxílio ali, enfim, vai ter parcerias, tem muitos casos de parcerias com cooperativas, financiamento, etc. Então tem muitos sindicatos bons por aí que auxiliam o produtor rural nesse sentido. Mas quando a gente fala de matrícula, é cartório e, dependendo da situação, o engenheiro resolve, né? Ele tem que avaliar porque a gente tem 2 situações mais comuns entre os produtores rurais. Ou precisa fazer os capião ou precisa fazer uma retificação diária. A retificação diária, hoje, ela é permitida de forma administrativa no cartório, um engenheiro agrimensor pode fazer, sem auxílio de um advogado. Isso é muito bom, né, porque o próprio engenheiro consegue resolver a situação. Só que, se essa retificação não dá certo, ela tem que ir para o judicial. Então, se o cartório chega lá, não, mas aqui não vai passar, você não está cumprindo os requisitos, parece que essa área é maior, a área que você tinha era de 30 hectares, você está querendo fazer uma retificação de uma área de 35, de 40 hectares, não vai passar aqui, você vai ter que ir para o fórum. Aí o advogado entra. Eu gosto muito de já chegar no administrativo, porque às vezes a gente consegue algumas situações ali, né, de expertise da lei, que o engenheiro não tem, ele tem a expertise da parte técnica. Mas, enfim, então tem essa situação. A situação 1 é a retificação diária, ou a uso capião, né, em que a gente vai ter que ter sempre essa presença do advogado. E aí, a matrícula, né, quando a gente fala em matrícula, então ou um topógrafo, um engenheiro agrimensor, ou é um advogado, né, ou os dois em conjunto vão ter que trabalhar nisso aí. Tá? Eu, aqui no meu escritório, eu tenho uma parceria com um engenheiro dentro do escritório. Por quê? Ele está aqui dentro. Meu cliente chega, ele já tem todo esse aparato
tudo que é necessário para ele regularizar a área dele, né? Então, isso é muito relevante. E uma situação dessa, ela pode se desenrolar em vários anos, às vezes você chega a levar vários anos para poder conseguir fazer isso? Sim, a questão do tempo acho que é o que mais pega aqui, Cláudia, porque o pessoal vem, eu preciso, e assim, as pessoas normalmente a maioria das pessoas só chegam, né, quando já está, não, eu estou vendendo e o cara que está comprando, ele quer tudo regularizado o mais rápido possível, não sei o quê. Aí quando você fala, vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, se é um uso campeão, 3, 4 anos no judicial. E aí? Esse cara não vai comprar, ele não vai ficar esperando, né? Então, dar o primeiro passo é muito importante, né? Antes de vender, antes de pensar em vender, planejar a sucessão desse imóvel, né? Para que quando chegue para os herdeiros, já chegue da forma correta, porque eles vão querer vender. Planejar, olha, eu quero vender, eu vou procurar saber como. Eu sei que a documentação não está certa, então vou procurar como que eu vou saber. Porque eu não vou vender agora, mas eu posso querer vender depois. E as coisas vão aumentando de valor, né? Também muda as custas judiciais, muda a situação do país, muda o emolumento de cartório, e tudo isso vai influenciar no valor que eles vão pagar, né? Então, quanto antes der entrada, né, quanto antes procurar um auxílio, enfim, alguém que seja especialista efetivamente para regularizar, é melhor, né? Porque vai tudo ficar, ainda que seja caro, vai ficar mais barato, né? Do que deixar para a hora da pessoa. Eu já tive cliente que vê que, não, eu tenho uma proposta de compra e preciso desse uso campeão para ontem. Não dá para fazer um uso campeão para ontem. O campeão, assim, para falar por baixo, o campeão mais rápida que eu fiz foram 8 meses. Uau, tem bastante então, tempo. Assim, não tem, via cartório ainda, né? Tudo trabalhando bastante e tal, mas são 8 meses. Não dá para resolver do dia para a noite. E eu tenho processo de uso campeão de 2010, 2011. Então, quantos anos, né? Tem inventário aí que duram 20 anos, enfim, mas tudo por quê? Porque não tem concordância, tal, essas coisas, falta elementos, às vezes porque não tem dinheiro para pagar custas, então, assim, tem que começar, dar o primeiro passo. Depois que dá o primeiro passo, a coisa vai acontecendo. Só que muitas vezes demora para isso, né? Exatamente isso, né? A gente não pode deixar para a última hora, né? O quanto mais. E o brasileiro tem muito isso, né? Deixa para a última hora, depois vê o que vai dar, porque vai conseguir de algum jeito, né? A gente precisa começar a trabalhar com mais planejamento, com mais organização, para que as coisas aconteçam mais naturalmente também, né? E às vezes, assim, Cláudia, está cômodo, porque a pessoa está lá, faz 20, 30 anos que ela mora naquele sítio, mora naquela casa, ou tem aquele imóvel, e nada aconteceu, né? Nada aconteceu, ninguém foi lá, nenhum oficial de justiça bateu na porta, nenhum vizinho está incomodando, então já está tudo amurado, já está tudo certinho, cercado, e a pessoa está numa situação cômoda, né? Só que ela sabe internamente que a situação da documentação está errada e que algum dia ela vai ter que resolver. Né? E a gente vê acontecer muito isso no interior, nos sítios, né, da pessoa perder as terras, ou então da pessoa ter dor de cabeça, ter muito dinheiro, muita despesa, porque ela não se programou antes, né? E eu vi recentemente acontecer aqui no meu time, na minha equipe, com uma das minhas colaboradoras, que precisou fazer uma matrícula, né? Eu busquei cartório, eu fui atrás de informação, eu busquei advogado, fui atrás de tudo para poder ajudar, mas quando chegou lá, ela esbarrou no problema das custas, né? Eu falei assim, olha, faz um rateio aí na sua família, né? Vai atrás de todo mundo, pega o que você puder, porque é muito importante a matrícula, assim, eu vejo que as pessoas ainda vão deixando isso de lado, né? Eu estou adorando a nossa conversa, eu espero que ajude muita gente, que elucide, né, todo esse conhecimento que a pessoa precisa ter para que ela possa
ter as terras dela legalmente, né? Mas nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, que está sendo uma delícia. E eu quero aqui que você pontue exatamente o que o agricultor, o que o empreendedor, o produtor, eles precisam saber, né? Porque muitas vezes a pessoa acha que não vai dar em nada, como a gente acabou de falar, né? Se a matrícula não estiver regularizada, o que é que você pode dar como dica que pode ajudar essas pessoas? Tá. Bom, acho que quando a gente fala de imóvel rural, né, o produtor, normalmente ele sobrevive da terra, né? Então, como é que a gente vai deixar o nosso bem, o nosso escritório, né, do produtor rural é a terra, é ali que ele tem a plantação de café, é ali que ele tem o gado, que ele tem o curral dele, enfim. Como que ele vai deixar, né, aonde gera ali, né, toda a renda para a família, onde gera o sustento dele, da família, como que ele vai deixar esse local de forma insegura? Como que ele vai deixar, como que ele não vai ter segurança jurídica de que aquele imóvel é dele, de que aquele local de trabalho é dele? E então eu acho que se tem alguma dúvida, né, se o produtor rural tem alguma dúvida em relação à documentação, normalmente eles sabem que não está certo, né, eles só ficam se segurando ali, porque às vezes, não, agora não é a hora, vou esperar a próxima safra, vou isso, vou aquilo. Eles, não digo acomodado, porque o produtor rural não é acomodado, mas eles ficam razoavelmente tranquilos, só que com aquela pulga atrás da orelha, né? Se eu sei que eu não tenho a documentação aqui, uma hora eu vou ter que fazer. Dá esse primeiro passo. No mínimo, busca saber como resolver, porque no momento que for necessário, já se sabe, já se dá para fazer uma programação, né? Tanto em termos de valor, para não ser pego de surpresa, porque às vezes, não, agora surgiu a oportunidade de vender, ou acontece um falecimento, nossa, eu vou ter que gastar não sei quanto agora para resolver isso, mas se eu já tivesse procurado antes, eu já saberia como é que funciona, eu já sei quais são os passos, eu já sei onde ir, eu já sei como eu posso pagar, e, né, ter essa programação é essencial. Então, a minha recomendação pro produtor rural, que tem um imóvel e que sabe que não está tudo certo em termos de documentação, dar um primeiro passo de buscar como resolver, ainda que não se faça agora, mas busque esse primeiro passo, né, buscar o conhecimento. O conhecimento liberta a gente. E eu acredito muito nisso, né? Saber como resolver as coisas, entender o porquê das coisas é muito relevante. Exatamente, o conhecimento liberta, né? Sem dúvida, sem dúvida. A gente, em tudo na vida, né? Tanto começo da documentação do imóvel que a gente está falando aqui. Eu já sei que não está certo, né? Mas eu não sei como é que eu resolvo. Então, eu vou procurar alguém que sabe como resolve, ele vai explicar, ele vai me passar o valor, ele vai me falar quais são os passos, o que eu tenho que fazer, quem eu tenho que contratar, etc. Se eu puder fazer, eu faço. Talvez não seja a hora, mas às vezes, né, alguma situação ali, às vezes nem é tão absurdo quanto a gente acha, né? Se a gente não tem conhecimento, nossa, eu acho que vai ficar em R$1 milhão para fazer isso. Quando tu vai ver, fica instante, vai falar, pô, eu nem achei que ia ficar tão pouco assim, e aí vou lá e vou pagar. Então, às vezes você tem surpresas, né? E surpresas boas e surpresas ruins. Então tem que estar tendo o conhecimento, você sabe como se programar, você vai se programar para resolver isso, né? Porque é uma necessidade. Exatamente isso, e você trouxe aqui a explanação como uma verdadeira aula, né? Para quem realmente tem interesse em poder regularizar as terras, eu acho que tem que ouvir do começo ao fim várias vezes, né? Colocar para a família inteira, para que todo mundo tenha essa consciência, porque você trouxe exatamente isso, esse despertar da consciência para quem está no campo, né? Nos ouvindo. E para quem quer te contratar, para quem quer te conhecer, ver de perto o teu trabalho, quais são as mídias sociais ou seu site para que as pessoas possam te encontrar? Deixa aqui para a gente. Tá. Depois se puder colocar aqui o nosso Instagram, o Instagram pessoal, que ali eu coloco bastante informações, né, para todo o nosso público, também presta um conhecimento ali para advogados que queiram parcerias, Alex com KS _ Spooner. Embora seja um pouco complicado aí, se puder colocar depois para o pessoal colocar lá. Sim, com certeza vai estar aqui. Site,
Maravilha. E tem o nosso site, que é o zszadvogados.com.br. Ali vai ter bastante informação de contato, do que a gente faz, contato, nossos escritórios e tudo mais. Doutor Alexander, eu agradeço muito pelo teu tempo, pela tua atenção, por toda a explanação que você trouxe aqui, como essa verdadeira aula maravilhosa, fantástica, porque eu tenho certeza que nós vamos ajudar a vida de muita gente a ser mais fácil. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar aqui. Um dos meus propósitos, né, como advogado é divulgar o conhecimento, né, porque a pessoa tem que saber, tem que é aquilo que você falou no começo. A gente não tem isso na escola, a gente não sabe como é que funciona, né? Quais são os nossos direitos. E então é isso que eu vivo fazendo aqui, coloco conteúdo de social, YouTube, etc. Né, para divulgar o conhecimento, para que as pessoas entendam e que a gente possa ajudá-las nesse sentido. Agradeço demais pelo convite, uma honra estar aqui. E que esse vídeo, essa nossa conversa aqui possa ajudar muita gente. Com certeza, porque a sua missão e o seu propósito de vida e o legado que você traz aí de família são muito lindos. Então, muito obrigada pela sua participação. E para você que está nos ouvindo, eu espero que essa conversa tenha sido elucidadora, tenha sido maravilhosa, para que ela possa mudar a sua vida, impactar positivamente na família dos seus familiares, com responsabilidade para que o futuro seja muito melhor. Me siga nas redes sociais, @Cláudia Cardillo Oficial, e carregue suas vozes para receber mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio. Carreira e suas vozes. Sua jornada começa aqui.